Olá, eu sou Michele Holanda, especialista em mercado imobiliário, e estamos aqui estreando o Topo Imobiliário, nosso encontro semanal marcado aqui na Jangadeiro Band News para falar sobre tudo que envolve o mercado imobiliário. E hoje nós estamos aqui com um entrevistado que vai dar aí um panorama geral de 2023 com o novo governo, o que está se desenhando aí nesse cenário econômico e o que isso afeta o mercado imobiliário. Estamos aqui com o Vandi, especialista em economia, e vamos aí tratar e conversar sobre vários assuntos que envolvem 2023. O que esperar, o que o mercado imobiliário pode esperar para 2023. O Vandi, gente, é empresário e consultor organizacional, ajuda empresários também a conquistar os seus resultados e a sua liberdade. Vandi, vamos lá, tudo bem? Boa tarde, Michele. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui no primeiro programa. Vamos lá, vou começar aqui já te colocando numa saia justa. Vandi, você poderia fazer uma análise do cenário atual da economia com foco na realidade do mercado imobiliário? É tempo de calmaria ou de agitação para os empresários? Olha, Michele, eu acho que todo período de transição é um período que nós temos que ter um pouco de cuidado. Porém, não existe pânico, tá? O mercado, ele sempre responde de uma maneira moderada, ele nunca busca uma agitação tão grande. O que acontece? Nessa transição que a gente vai viver agora, o mercado ele vai passar por mudanças no sentido de qual é o público, qual é o perfil dos empreendimentos, qual é o perfil da economia. Então, eu não vejo motivo para pânico. Essas mudanças vão ser muito mais voltadas para a liberação de crédito. A gente tem que lembrar qual é o perfil do governo que vai entrar. Então, imóveis voltados mais para classe C e D, imóveis mais populares, vão ter mais voz no mercado. Vai ter uma liberação de crédito maior, pelo menos é a tendência que isso aconteça. Então, no mercado como um todo, uma parte dele vai se aquecer. Fora que, mesmo quem está com medo, qual é um dos investimentos mais seguros que nós temos para conseguir imobilizar um capital e garantir que ele acompanhe a inflação, que ele tenha um rendimento? É o imóvel. Sim. Então, dentro do cenário econômico, um dos ramos que mais tem a ganhar com essa mudança, na minha visão, é o cenário imobiliário. Maravilha. O que eu percebo também é que o mercado imobiliário, ele movimenta muito a economia, né? Ele movimenta muitos empregos e isso acaba gerando também esse fomento, né, para a compra de imóveis. Dentro, como você falou bem, nós já temos um histórico do governo que vai entrar. Pelo menos a gente tem aí um modelo que já existiu, né? E a gente sabe que esse modelo ele pode ser replicado. E como você disse, uma das tendências é o governo realmente incrementar mais para o público ceder, né? Então, o programa que hoje é o programa Casa Verde e Amarela, com certeza deve ter uma continuidade. Você acredita nisso? Acredito sim. Talvez mudem o nome, porque é uma coisa que o governo adora fazer, é mudar o nome para levar os créditos. Sim. Mas algo nesse sentido, acredito sim que vai ter, talvez até mais agressivo, em questão de subsídio, em questão de liberação de crédito. Como você disse, nós temos um histórico. Então, acho que esses incentivos vão acontecer e é uma indústria muito grande, né? Envolve desde a preparação de toda a matéria-prima, que já sofre enriquecimento, cadeia logística, a própria ponta lá da operação, da construção, a parte logística, a parte comercial. E esse movimento na economia é muito interessante, inclusive para um governo que vai entrar. É por isso que é um dos pontos mais fomentados, porque ele vai gerar uma injeção muito forte dentro da economia. Então, a gente tem uma tendência, sim, de ter esse aquecimento com esses programas. A gente sabe que o mercado da construção civil, né, a venda de imóveis, ela é muito sensível às taxas de juros, né? Então, como é que você enxerga num breve curto, né, num breve espaço de tempo, como é que vai se comportar, ou pelo menos o que é que você acha, qual é a tendência do comportamento das taxas de juros, que também impactam muito forte, né, na decisão e na compra do imóvel? Perfeito. A gente realmente tem que observar muito esse cenário. O histórico é que ela vem baixando, né? Nossa taxa de juros ela teve uma alta muito forte, ela vem baixando. Recentemente ela meio que teve uma estabilidade e ela é muito impactada também por políticas governamentais. Como é de costume o aumento de liberação de crédito, aí você vai ter quase uma incógnita no mercado. Você não tem como ter certeza antes de ver se a PEC agora da transição vai ser aprovada, como vai ser aprovada, como o mercado financeiro vai enxergar aquilo, como vai se comportar o Banco Central americano, que também vai interferir diretamente nessa nuance. Porém, por mais que ela impacte, a gente tem que entender qual é o perfil do consumidor.
Se o perfil do consumidor de mais baixa renda, não digo baixa renda, mas de um perfil de imóvel mais simples, ele nem sempre vai olhar a taxa de juro. É diferente quando você está comprando imóvel na casa de 1, 2 milhões de reais. Geralmente é o que cabe no bolso, né? Passou, cabe no meu bolso a parcela, exatamente, eu compro. Você olha mais para a parcela do que para as taxas efetivas. Até porque tem um sentimento emocional muito grande do sonho da casa própria, do ganho do teto. Então, aquilo dali muito mais se olha para a parcela, nem tanto para a taxa de juros. Uhum. Uma das coisas, Vandi, que mais impacta a gente aqui, fica no back, né, do mercado imobiliário, que fica à frente das imobiliárias, das construtoras, é a tal da análise de crédito, né? A gente percebe que o brasileiro, ao longo desses últimos 6 meses, se endividou muito. Então, hoje, vamos supor, de 100 clientes que a gente analise, 70, no mínimo, eles estão com a renda ou comprometida ou com Serasa, com o que que o cliente, qual é uma sugestão que você pode dar, já que você ajuda tantos empresários? Vamos dar aqui umas dicas para aquele consumidor, para aquela pessoa que tem o sonho de comprar o seu imóvel e está hoje com essa renda comprometida de alguma forma, seja com um parcelamento, não necessariamente em atraso, mas quando você tem um parcelamento, você já compromete a renda, mesmo estando em dia. Às vezes a gente acha que eu vou parcelar e minha renda não está comprometida. Hoje, tudo é interligado, né? Os bancos se comunicam com os cartões de crédito e aí gera esse comprometimento. Dá uma dica ou algumas dicas para os nossos ouvintes, para eles entenderem como eles podem se planejar para ter o sonho da casa própria em 2023. Perfeito, vou falar direto para eles, então. Olha, por incrível que pareça, é muito similar a gestão de uma empresa com a gestão pessoal. Se você está com a tua renda comprometida, a primeira coisa é botar no papel tudo aquilo que você ganha, tanto de receitas diretas, quanto aquele a mais que você consegue ganhar, da hora extra, de uma coisa que você consegue vender, tudo que você ganha. E também detalhar tudo que você gasta, porque aquela saída, aquele hambúrguer, aquela roupa que você compra, você está planejado, tudo aquilo vai comprometer a tua renda. Quando você colocar tudo no papel, veja quanto é que você tem de parcela e veja quais delas você consegue já quitar. Porque quando você pensa em um imóvel, você tem que se programar. É uma aquisição de um bem que vai passar muito tempo na tua família, talvez o resto da tua vida você vai morar dentro daquele imóvel. Então, esse momento é um momento de programação. Então, faz um planejamento orçamentário. Separa um valor da tua renda para amortizar as tuas dívidas, ou seja, ir quitando antes, para que você consiga liberar a sua renda. Se for possível, também faça ali uma parcela mensal para você, como reserva, para ajudar a ter uma entrada mais forte na hora que você vai comprar o imóvel, para documentação. Com planejamento, você vai conseguir, de uma forma concreta, conquistar teu sonho sem que ele vire um pesadelo. Perfeito, perfeito. Pessoal, essa dica aí é para gravar e ouvir todo dia, acordar de manhã e ouvir essa dica. Porque com isso você consegue sim realizar o sonho da sua casa própria. Você consegue não só isso, você consegue organizar a sua vida financeira. E a gente sabe que às vezes a gente tem um hábito de, cabe no meu orçamento, cabe no cartão de crédito, né? Esse cartão não devia se chamar de cartão de crédito, devia se chamar de cartão de débito. Porque você compra devendo, você não compra recebendo, né? Então, tudo que você adquire através do cartão de crédito, você está gerando uma dívida. Então, pessoal, para quem quer ter o sonho da casa própria, para quem quer comprar seu imóvel, a principal dica é organização financeira. Né? E assim, sigam as dicas dos especialistas. O Vandi deu uma ótima dica para amortizar, para antecipar as contas e que eu acho que todo mundo aí deveria seguir. Vandi, e para 2023, focando aí mais uma vez nesse modelo nessa transição, né? A gente está vendo hoje embates, sem citar política, né? Mas a gente está vivenciando isso no nosso dia a dia. E o cliente, ele fica inseguro. Será que o melhor momento é agora? Será que eu tenho que esperar um ano? E eu sempre tive isso no meu coração, quando eu falo com meus clientes de imóveis, eu digo, olha, o momento do imóvel é agora. Né? Se você está com recurso para comprar, compre agora. Mas, na tua visão como especialista, o que você orienta, né, as pessoas que estão nessa indecisão? Compra o imóvel agora, espero o que vem pela frente. O que é que você orienta dentro da tua ótica? Perfeito. Michele, a gente primeiro tem que entender qual que é a finalidade da aquisição. Se ele está adquirindo imóvel para morar
ou se ele está adquirindo imóvel para investir. São duas coisas diferentes. Quando você compra imóvel para investir, das duas, uma. Você vai surfar uma onda ali de valorização de imóvel na planta, que vai ser construído, ou você realmente quer fazer uma imobilização de capital, proteger seu bem, porque você consegue ali ficar, digamos, blindado das variações do mercado. Para quem quer comprar um imóvel para morar, para realmente se estabelecer dentro daquele imóvel, eu acredito que é muito... quase que irrelevante esse momento. Você tem que pensar o seguinte: eu corro o risco de ficar sem renda por causa da transição? Se não, entenda, você está fazendo coisa de longuíssimo prazo. Vários governos vão passar pelo poder até você quitar aquele imóvel. Então, você olhar só o status quo com medo é muito mais uma desculpa emocional para você não tomar uma decisão. Agora, se você tem um planejamento financeiro em dia, você está com condição de fazer a aquisição, faça. Por quê? Porque é de longuíssimo prazo. Então, se vai começar em um governo X e vai terminar Y, você vai ter que se adaptar a todos eles para conseguir honrar aquele financiamento, adquirir teu imóvel e está tudo certo. Agora, se você quer investir, não, você tem que analisar qual vai ser a composição da tua carteira, necessidade de liquidez, como é que você quer fazer o aporte desse capital, real possibilidade de valorização do imóvel e etc. E nesse ponto eu já indico: procure um profissional gabaritado na área de imóveis, que entenda, que possa te direcionar para reais empreendimentos que possam te trazer retorno. Agora, na questão de moradia, não. Vai em frente. Se está organizado, se tem condições financeiras, vai e faça. Por quê? Não vai mudar nada. Se você fizer agora, ou daqui a 2, 3 anos, você vai passar 10, 15 anos com aquele imóvel atrelado ao financiamento. Então, vão passar inúmeros governos. Perfeito, perfeita colocação. E um detalhe também, lembrando que a maioria dos financiamentos, gente, hoje tem financiamento até 35 anos. Então, se a gente considerar que o governo é de 4, olha aí quantos anos, quantos governos a gente vai estar aí envolvido e mudando. E se a gente ficar com medo toda a vida que for comprar, pensando no nosso imóvel, ficar com esse receio, a gente não vai comprar nunca, né? Então, perfeita a colocação do Vandi. E um detalhe também importante, gente, que nessas mudanças, as taxas de juros, a gente tem o que a gente chama hoje de portabilidade, né? Então, se você está hoje num banco que a taxa de juro que você fechou o contrato está X e daqui a 2 anos essas taxas reduziram, se o seu banco não negociar, aí já rende outro programa, tá? Você vai para outro banco. Então, pessoal, existe hoje muita flexibilidade, né? Então, esse mercado imobiliário, hoje ele está muito regulamentado. Os bancos, né? Você vê que os bancos privados hoje estão abraçando o mercado imobiliário, que antes era exclusivo praticamente dos bancos públicos. Então, hoje você tem todos os bancos privados, até os bancos digitais, entrando aí no mercado imobiliário, fazendo financiamento bancário. Então, pessoal, a hora de comprar o imóvel é agora, é quando você decide, quando você está preparado e o seu crédito aprovado. Tem isso em mãos, não deixe de comprar. Perfeito, perfeito, perfeito. Vandi, voltando aqui também para o nosso cenário econômico ainda, né? O que você vê? A gente falou muito do econômico, desse segmento, né, o que é o Casa Verde e Amarela, que vai dar uma continuidade boa, mas e para os investidores? Né? Você citou, começou a falar aí, eu não entrei mais para lhe provocar agora. Para os investidores, aquelas pessoas que compram para alugar ou compram para reinvestir, para revender lá na frente, o que você... qual é a pista desse pessoal? O que eles têm que pensar agora? Acelera, freia, qual é o cenário? Aí, para essa galera, Michele, eu já digo o seguinte: você tem que se entender primeiro como investidor. Qual é teu perfil? Você vai precisar desse dinheiro a curto prazo? Se for, venhamos e convenhamos, imóvel não é a melhor escolha para você imobilizar uma quantia considerável de dinheiro e depois desmobilizar isso logo em seguida é um pouco complicado. Mas uma vez que você diz, não, Vandi, eu penso sim a longo prazo, quero proteger capital, então se é para investimento, você tem que olhar o seguinte: para onde o mercado está indo? Qual é o perfil de imóvel que eu vou comprar? Será que é melhor comprar um imóvel de luxo para investir ou é melhor eu conseguir pulverizar esse investimento em vários imóveis? A alocação vai ser mais facilitada ou não? A razão entre o valor total do imóvel e o valor do aluguel, ela é mais lucrativa onde? E tem uma coisa bem interessante que pouca gente está se atentando, tá, Michele? Que é o seguinte: muita gente no mercado, principalmente alguns gurus de internet que falam muito de investimento, que falam não compre casa própria e tal, compre fundo imobiliário, bacana. Só que com esse novo governo que está entrando, aí sim, uma probabilidade muito forte de existir taxação,
existir algum tipo de cobrança em cima desses fundos que hoje não se tem. E aí a gente começa a ter uma paridade bem complicada no meio disso. Entendi. Por quê? Todo foco é não, porque é mais barato, é mais fácil, você consegue com menos investimento, com a liquidez maior, investir em um fundo imobiliário e tal. Beleza, mas entenda, você está confiando em outra pessoa. É diferente de você adquirir imóvel, o imóvel é teu, você consegue pegar nele, ele ali é seu. Tem uma escritura, um documento, Isso, né? e você decide o que você vai fazer com ele. Outra coisa é você aportar capital na gestão de outra pessoa e que pode mudar totalmente o cenário de taxação conforme a política governamental, que nós não sabemos o que é que vem por aí. Então, nesse ponto eu digo, para quem quer segurança, imóvel é muito mais seguro, até para geração de receita recorrente no futuro, do que você colocar, aportar dinheiro em ações, seja mesmo assim de um fundo imobiliário. Eu concordo, né? Essa pontuação que você fez aí em relação à taxação do fundo, vai ter que todo mundo ficar ligado aí, porque é uma coisa que provavelmente vem. E outro detalhe importante, Valdir, as pessoas compram, às vezes, imóvel para investir, como você falou, sem entender qual é o seu foco, né? E o que é que você consegue fazer e ter de receita. Por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem hoje, nós estamos passando pelo boom da segunda moradia ou das casas de praia, dos apartamentos de praia, né? E as pessoas compram nesse intuito de usar e alugar. E, às vezes, você tem, que as pessoas não consideram, despesas recorrentes do imóvel, limpeza, manutenção, check-in, check-out, com quem que eu vou alugar. E a gente ainda não está 100% preparado, né? As cidades litorâneas não estão 100% preparadas com empresas locais nessas cidades que possam atender essa demanda. Como é que você enxerga esse boom do segunda moradia? É um bom investimento? Pode ser uma bolha? A pessoa fala, né, às vezes, que é coisa que vende rápido demais. Fique atento. Nós sempre é bom ter esse receio positivo. Sempre digo, dinheiro, promessas fáceis demais, normalmente não vai ter aí um teto de vidro, né? Mas eu não vejo como uma bolha. Depende muito de qual empreendimento você está comprando, de qual profissional está lhe assessorando para você fazer essa escolha e, principalmente, do que você se planeja para fazer. Você pontuou muito bem. Se você faz uma aquisição dessa, uma segunda moradia, você pensa em alugar, mas você já tem que saber todos os pontos que ele dali vai incorrer. Qual vai ser o custo de manutenção, um profissional, de repente, o profissional que te ajudou a fazer a aquisição pode te ajudar a fazer essas locações ou soluções virtuais. Temos hoje vários aplicativos que fazem isso. Então, é uma saída de uma economia, quase que uma economia compartilhada, que você faz tendo o bem que você consegue ali fazer uma renda, de repente até custear parte do bem, só que se você souber muito bem o que é que você está fazendo. Ou só acho o seguinte, que é um investimento alto, uma imobilização de capital muito grande, a longo prazo você fazer sem saber o que você está fazendo. Principalmente com relação à questão financeira. É igual você comprar um carro só por emoção, porque viu o carro, achou o carro bonito e não sabe a manutenção. Uma hora vai cobrar o preço. Seguro, manutenção. Seguro, manutenção. Chega na concessionária, você começa a chorar. Em vez da felicidade, sua felicidade é vender o carro. Então, eu acredito que seja a mesma coisa. Depende muito do teu perfil, do que você está preparado para fazer. Agora, um perfil clássico. O cara tem aquela renda, a família tem uma renda extra, juntou um capital, já tem um imóvel ali no nome. Teve uma oportunidade, vamos adquirir. Mas a família não tem tempo, filhos novos, uma rotina totalmente corrida, não tem como organizar nada. Talvez não seja para ele ter uma segunda moradia, até para ter tempo para conseguir fazer o que tem que ser feito. Então, acho que vai muito do perfil de quem está comprando. Mas, sendo bolha, eu acredito que não. Talvez você não vá ter aquela supervalorização que tanto se promete. Mas, menos com menos. Há quanto tempo você vê... Aliás, na história, qual foi a vez que o imóvel perdeu o valor? Nunca. Então, imóvel não perde bolha. Valor. É verdade, é verdade. E uma coisa importante também que a gente vê nesse cenário é que o Ceará hoje ele está virando, né? Já é há bastante tempo polo turístico, mas ele está aumentando muito, né? O governo do estado, algumas prefeituras, elas estão investindo muito no turismo. A gente tem o nosso litoral oeste hoje voando, decolando aí literalmente com o kite, né, onde você não tem mais só aquelas épocas alta temporada, né? Você tem quase 6 meses contínuos de alta temporada, que é a história dos ventos. E como é que você enxerga isso? Você enxerga também que esse turismo
qualitativo, ele vai dar uma incrementada nesse mercado? Já vem incrementando, né? Já faz um tempo que o nosso litoral vem se desenvolvendo bastante por causa dos esportes radicais, do turismo de aventura, só que a Rota das Emoções. Só que, fora isso, ainda tem outras oportunidades aí que, inclusive, já foram veladas. Um exemplo, o Ceará vai ser pioneiro na geração de hidrogênio verde. E isso, segundo o governador, tem uma tendência de, nos próximos 5 anos, dobrar o PIB do estado. Então, nós temos aí toda uma capacidade, tudo é voltado para o litoral. Então, tanto de profissionais que vão se instalar no Ceará, quanto de negócios, comércio, tudo isso vai aquecer o setor imobiliário. Então, estamos aí em um momento muito interessante, tanto em questão de aquisições de imóveis, como também de você enxergar como você pode se aproveitar desse cenário para você conseguir realmente alavancar a sua carreira. Perfeito. E um detalhe também, que a gente viu esse crescimento quando começou a pandemia, né, que as pessoas começaram a se ver ali encurraladas dentro dos seus apartamentos ou das suas casas, né? E aí eles pensaram nesse refúgio, né, essa segunda moradia como refúgio. E essa virada de chave para o trabalho híbrido, que as pessoas tiveram que trabalhar de casa, ele pensou, poxa, eu posso trabalhar da praia. Então, hoje a gente conhece, tem clientes que são nômades, né? Eles moram 6 meses aqui, moram 6 meses na praia no Cumbuco, depois eles moram em Jeri, depois eles vão para Icapuí. Então, eles conseguem desenvolver o trabalho deles de qualquer lugar. E isso foi muito bacana também para a gente, né? Vandi, muito obrigada pela tua presença, por essas grandes dicas. Entramos aí em vários temas muito atuais, muito legais, dando um norte aí para as pessoas investirem nos seus imóveis, ficarem tranquilas que vai continuar, sim, o mercado imobiliário aquecido. Finaliza aí com a gente, dá as tuas últimas palavras. Primeiramente, mais uma vez, muito obrigado. Estou muito honrado de estar aqui sendo o primeiro entrevistado do programa. E para quem pensa em investir no setor imobiliário, analise o que você realmente está planejando da tua vida financeira. Se estiver dentro do teu perfil, se estiver dentro da tua realidade financeira, não tenha medo. Porque aquela pessoa que te desencoraja a fazer isso, muito provavelmente tem algum interesse que o teu capital não esteja dentro do teu imóvel. Mas, se é uma coisa que é o teu sonho, nada paga um sonho não realizado. Acredito que seja isso. Perfeito, perfeito. Mais uma vez, obrigada. E vamos aí para um breve intervalo e voltamos já. Topo Imobiliário. Patrocínio Victa Engenharia. Sua casa, nossa vitória. Financiar. Concretizando o sonho da casa própria. Arborê. 2 e 3 quartos no melhor do Kennedy. Novo lançamento da Moura do B. Chegou o mais novo lançamento da Moura do B na região que mais cresce em Fortaleza. Arborê Passeio Kennedy. 2 e 3 quartos, 53 e 65 metros quadrados. Um lugar completo para você e sua família, com áreas de lazer entregues, equipadas e decoradas. No Presidente Kennedy, entre 2 shoppings, perto de tudo que você precisa. Vem viver bem. Ligue 4020-3538 e saiba mais. Se tem uma coisa que bate forte no peito do cearense, é o amor por esta terra e também o orgulho das suas belezas naturais, do talento nato do seu povo para fazer rir, orgulho da sensibilidade, da beleza e da criatividade dos seus artistas em diversas áreas. Seguindo seu compromisso com essa terra ao longo dos seus 40 anos, o Grupo Diagonal lançou em 2015 a Victa Engenharia, uma construtora 100% cearense, formada por gente de coragem e determinação que carrega em seu DNA a expertise, tecnologia e inovação. A Victa existe para construir produtos de qualidade, modernos, inteligentes e acessíveis. Os seus primeiros lançamentos já mostraram que ela está no caminho certo. Tudo isso junto ao seu cliente, com todo o acolhimento de quem é daqui. Victa Engenharia. Sua casa, nossa vitória.
Estamos de volta aqui no Topo Imobiliário, trazendo ela, Amanda Cavalcante. Ela é diretora CEO da Financiar, trabalha com crédito imobiliário há muitos anos e vai hoje tirar todas as dúvidas que a gente precisa para acabar 2022 com a sua casa própria. Vamos lá. Amanda, tudo bom? Seja bem-vinda. A Amanda também é nossa patrocinadora. A Financiar patrocina o Topo Imobiliário e está aqui hoje com a gente para esclarecer tudo sobre casa PCVA, né? Casa Verde e Amarelo. Casa Verde e Amarelo. Michele, obrigada pela oportunidade. É um prazer enorme. Eu, como admiradora do seu trabalho, né? E acreditando nesse mercado imobiliário aí tão aquecido, é um prazer aqui estar com você. E é um prazer ser patrocinadora, porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso e nós vamos conseguir ajudar muito as pessoas que vão acompanhar a realizar o sonho da casa própria, né? Perfeito. Amanda, e para quem está aí acompanhando a gente, vamos começar pelo zero mesmo. Hoje acordei, quero comprar meu imóvel. O que é que eu preciso ter? Pronto. Primeiramente, Michele, hoje o cliente precisa ter a renda. Ele tem que comprovar a renda, de alguma forma, ou formalmente, né? Que é o que mais utilizamos hoje, que é através do contra-cheque ou imposto de renda, que nós chamamos de renda formal. Ou até mesmo aqueles clientes que trabalham informalmente, eles precisam comprovar essa renda através de uma movimentação financeira. O que é essa movimentação financeira? As pessoas se prendem muito à movimentação da conta, no extrato bancário. E não é apenas só isso. O cliente consegue hoje comprovar essa renda através de uma movimentação de extrato bancário, através de despesas como cartão de crédito. O próprio aluguel que ele paga entra como uma comprovação, né? Despesas de água, luz, telefone. Então, hoje, tem diversas formas desse cliente estar demonstrando essa renda para aprovação do crédito. Amanda, uma coisa que eu percebo às vezes é que o cliente, o autônomo, né, que não tem aí a sua renda formal, muitas vezes ele tem receio de fazer o imposto de renda. Por isso, ou não tem conhecimento, ou nunca fez. Como é que a gente faz para o cliente não ter medo? O que é que a gente diz, né? O que é que a gente indica para ele não ter medo de declarar o imposto de renda? Pronto. Nós temos realmente isso. Eu acho que as pessoas têm o receio de pagar imposto. Isso. Né? Infelizmente, eu sempre escutei isso. Quem não tem dívida, a gente não compra nada, não tem como comprovar. Né? Verdade. Então, infelizmente, às vezes, nós temos que ter alguma despesa, que seria, no caso, o pagamento desse imposto, para realmente comprovar um recebimento. Porque a partir do imposto de renda não é só a declaração. Aquele imposto de renda, ele tem que estar dentro da obrigatoriedade para ele ser aceito como renda. Então, realmente, ele vai ter que ter vai ter que pagar esse imposto para poder formalizar essa renda. Mas se o cliente ele realmente tem essa vontade, precisa realizar esse sonho da compra da casa dele, ele vai ver que isso vai ser muito bom para ele a longo prazo. Perfeito. Então, realmente, ele vai ter aquela despesa inicial, mas ele vai conseguir formalizar essa renda e conseguir, na maioria das vezes, uma aprovação de crédito bem maior do que ele não formalizasse essa renda. Perfeito. Hoje o cliente consegue comprar um imóvel, Amanda, a partir de quanto? Ele tem que comprovar no mínimo quanto? O imóvel mais barato que tem, quanto é que ele tem que comprovar de renda? Michele, hoje a gente consegue aprovar, eu já consegui assinar contratos de clientes que têm R$ 1.200, R$ 1.500 de renda. Pessoal, então você aí que ganha o salário mínimo tem total condição de comprar seu imóvel. Agora tem que comprovar a renda, tá? Porque o banco ele está emprestando dinheiro para você. Então o banco não vai emprestar sem saber se você vai ter condição de pagar. Então a comprovação de renda é o item número 1 para a gente conseguir aprovar seu crédito. Amanda, fora a comprovação de renda, quais os outros documentos necessários para a compra do primeiro imóvel? Pronto. Michele, além da comprovação de renda, o cliente também precisa estar com o famoso nome limpo. Né? A gente fala muito cliente com nome limpo. O que é isso? Ele não tem restrição cadastral.
né? Ele não tendo restrição, hoje, na verdade, o cliente ele passando para a gente identidade, CPF, certidão de estado civil, que é para comprovação se é solteiro, se for casado, certidão de casamento, divorciado, a certidão de casamento com a averbação do divórcio, no caso de alguns viúvos, a certidão de casamento com o óbito para comprovar que é viúvo, um comprovante de residência e o contra-cheque. Quando nós recebemos essa documentação, Michele, a gente consegue avaliar o crédito, fazer a análise dele de crédito. Durante muitos anos, quando a gente verificava que o cliente tinha uma restrição, mesmo que pequena, 10, 20, 30 reais, a gente não conseguia analisar a capacidade dele de pagamento. Sim. Hoje, quando nós recebemos uma documentação, essa documentação básica que eu passei aqui agora, identidade, certidão de estado civil, comprovante de endereço de renda, nós conseguimos analisar esse crédito. Às vezes, mesmo o cliente com uma restrição, nós analisamos, fazemos a aprovação e hoje o sistema ele nos dá uma capacidade financeira. Entendi. Porque antes não dava. E aí o que era que acontecia? O cliente achava que tinha restrição, que nunca ia conseguir e ele não ia atrás de resolver. Uhum. E de um tempo para cá, de um ano para cá, a Caixa vem mostrando a capacidade financeira daquele cliente. Com isso, nós conseguimos reverter muitos clientes que achavam que não conseguiam. Deixa eu explicar aqui para o pessoal. Então, pessoal, você que tem uma dívida que está negativado, o banco hoje ele diz assim, se você não tivesse essa dívida, você ia conseguir pagar R$500 de prestação. É isso, Amanda? É exatamente isso. E aí você tem aquela luz no fim do túnel, né? Onde você vai fazer o quê? Pagar essa dívida, mesmo que seja parcelada, para a sua restrição sair e você ter aquela capacidade de compra com aquela parcela que o seu salário comporta. Exatamente, Michele. E nós, correspondentes, estamos justamente ajudando o cliente, mostrando o que é que ele precisa fazer. Não foi aprovado hoje, qual é o caminho que ele vai precisar traçar para ele conseguir a aprovação do crédito dele. Hoje, esse é o nosso papel. Junto com o corretor, nós fazemos essa orientação com o cliente para que ele possa conseguir o seu crédito aprovado no banco. Perfeito, gente. Então, olha, na Financiar, o correspondente bancário, ele acompanha o processo até você limpar seu nome. Então, isso é bom porque você não fica ao léu, você não fica sem uma orientação. Então, contrate um profissional que possa lhe orientar, que possa estar junto com você, acompanhando, e ele já sabe todos os caminhos para a compra do seu imóvel. Uma coisa que às vezes a gente percebe, Amanda, eu quero comprar um imóvel, acordei, quero comprar meu imóvel, meu apartamento, minha casa. E aí eu vou falar com o meu gerente do banco. Qual é a diferença de você ir ao gerente do banco e ir a um correspondente bancário? Agilidade. Hoje, os bancos, a Caixa, ela tem um setor de crédito imobiliário. O crédito imobiliário é a abertura, na verdade, é o carro-chefe da Caixa, né? Hoje, a Caixa sempre foi o maior banco financiador. Então, hoje, a agência ela tem, sim, um setor de crédito imobiliário. Mas esse serviço é terceirizado. A Caixa terceiriza para os correspondentes, porque nós vamos ter todo o cuidado com o cliente e vamos acompanhar de uma forma mais personalizada. Né? Hoje, o gerente no banco, ele tem tanto crédito imobiliário, como tem um atendimento ali, aquele cliente que está na agência, e o correspondente, ele cuida apenas disso. O correspondente bancário, ele é o especialista em aprovação do crédito imobiliário. Exatamente. Então, nós vamos ter, o cliente vai ter mais agilidade. Ele não vai pagar nada a mais, né? Isso não vai onerar o financiamento dele. Gente, essa informação é importante. Muita gente acha que paga o correspondente bancário, por isso vai para o gerente. Não paga, né? O correspondente bancário é um serviço gratuito que quem remunera o correspondente... mas trabalha de graça? Não. Quem remunera o correspondente é o banco. É isso, Amanda? É o banco e o cliente. E alguns ainda acham que, por ser feito através do correspondente, o financiamento vai sair mais caro, que como se a nossa remuneração fosse incluída no financiamento dele. Não. O cliente não tem nenhuma oneração no seu financiamento por ser feito pelo correspondente. Pelo contrário, ele vai ter uma agilidade maior no processo. Hoje, nós acompanhamos o processo do cliente do início até o fim. E o sistema que nós usamos é o mesmo da Caixa. Então, hoje, o que nós conseguimos aprovar é o mesmo que o gerente aprovaria na própria agência. Sim. É tanto que muitas agências hoje, quando um cliente procura
para fazer um financiamento, eles direcionam para o correspondente da agência. Perfeito, perfeito. Gente, então, assim, sempre procura o especialista. Procura o seu corretor, procura que tenha parceria com os melhores correspondentes bancários para poder dar agilidade ao seu processo. E aí você não fica perdido, né? Que às vezes você joga o gerente atrás e tudo, e o gerente ele não tem só isso para fazer, como a Amanda bem falou. E o correspondente bancário, o serviço dele é esse. Então, pessoal, tem que procurar, sim, o correspondente bancário para dar agilidade e celeridade no seu processo de compra do seu imóvel. Amanda, uma pergunta também. Em relação a esses imóveis que estão aí, os lançamentos, né? Várias construtoras entraram no segmento imobiliário, construtoras que antes eram só alto padrão, hoje tem seu braço no econômico, no SBPE, no PCVA. Quando o cliente vai escolher o imóvel, né? Qual é o primeiro passo? Ele pensa no imóvel ou ele pensa no crédito? Primeiro, o crédito. Ele tem que ter pelo menos um parâmetro do que é que ele vai ali procurar, né? Um teto, vamos assim dizer, do tipo de imóvel que ele está pretendendo. Porque após a aprovação do crédito, ele vai poder escolher o imóvel que de fato vai ali dar certo com o bolso dele, né? Vai caber ali no orçamento dele e aí, primeiro, a aprovação de crédito e aí ele pode depois decidir. E muitos corretores fazem dessa forma. Eles aprovam o crédito para poder mostrar para o cliente qual é a capacidade dele e ele poder ali escolher o imóvel que vai melhor dar ali no orçamento dele, para ele não ficar depois o sonho virar um pesadelo, né? Então tem que ser muito bem analisado. Perfeito. E outro detalhe também que as pessoas perguntam muito. Na entrada, né? A entrada mínima que eu posso ter. Porque a gente sabe que quando você vai para um PCVA, para um SBPE, o empreendimento, você entra logo com o financiamento do banco, né? Em pouco tempo, 30, Isso. 60 dias, você já tem o que a gente chama de desligamento, ou seja, você já sai da construtora e vai para o banco, vai pagar ao banco. E nesse momento você tem que ter o recurso para pagar a documentação. Esse valor da documentação, ele pode ser incluso no financiamento? Se o cliente tiver margem para incluir, sim. Mas a documentação, ela está dentro. Hoje o banco ele financia até 80%. Então, o cliente que desejar financiar os 80%, ele não vai conseguir incluir, porque os 5% da documentação tem que estar dentro dos 80%. Entendi. Gente, então, para quem quer incluir a documentação, ele tem que ter um pouquinho mais de entrada, ou seja, acaba sendo uma coisa pela outra, Uma coisa né? pela outra. Perfeito. E essa que o pessoal também não entende muito bem, a gente quer aqui explicar, é o seguro-obra. O que é isso, Amanda? E o que isso impacta na renda que eu tenho que ter? Pronto. O seguro-obra, hoje, quando você vai fazer um financiamento em construção, ele vai pagar a fase da obra para a Caixa. Isso ele inicia, como você falou, ele assina com a construtora, em torno de 30, 60 dias ele já vai assinar com o banco e ele não vai iniciar a sua amortização, né? Que é pagar de fato o seu financiamento imobiliário. Ele vai começar a pagar a fase de obra. O que é isso? Ele vai pagar uma administração, como se a Caixa estivesse administrando a obra dele. Perfeito. Isso, Michele, hoje muitos clientes questionam: será que isso é vantagem? Será que não é melhor pagar a construtora? Se o cliente fizer uma conta simples, ele vai ver que ele vai pagar 50% a menos se ele for para o banco do que se ele for pagar o reajuste em cima de um saldo devedor com a construtora. Perfeito. E ele já está, junto nessa fase de obra, ele vai pagar um seguro, que é o seguro MIP, que é o de morte ou invalidez permanente. Então, se por acaso, durante essa construção, ele sofrer um acidente que fica impossibilitado de exercer a profissão, fica incapacitado de trabalhar, a Caixa vai cobrir, esse seguro vai cobrir o financiamento e ele quita o imóvel. A mesma forma, se um cliente vier a falecer, esse seguro também vai quitar e os familiares vão receber o imóvel 100% quitado. Perfeito. Outra coisa, o cliente, ao levar o financiamento hoje para um banco, ele já garante as condições atuais.
Então, isso é muito importante. Os clientes que estão em dúvida, como você falou anteriormente, o momento é agora. Então, hoje, eu garanto, mesmo imóvel ainda em construção, quando eu assino com o banco, eu garanto todas as condições atuais. Isso é muito importante, porque você consegue trabalhar com planejamento. Com planejamento. Apesar de ser uma compra de longuíssimo prazo, né, financiamentos de 30 até 35 anos, você tem aquela taxa ali já definida no momento da assinatura do contrato com o banco, é isso? Exatamente, exatamente. Então, a fase de obra, você consegue pagar, fazer com que o seu financiamento ali, o valor financiado congele, você vai pagar a fase de obra para a Caixa, onde está incluso esse seguro, e você tem todas as garantias. E você não vai ter um reajuste, e vai garantir que quando o seu imóvel esteja pronto, você receba ali as chaves. Perfeito, perfeita colocação. E é uma dúvida que é recorrente aí nos atendimentos em todos os grandes incorporadores, pequeno, grande, que é a questão do seguro-obra, que ficou muito bem explicada aqui pela Amanda. Gente, outro detalhe importante que a gente tem que se atentar é quantas pessoas a gente pode ter para aprovar o crédito da compra do imóvel. Até quantas pessoas, Amanda? Às vezes eu penso, eu sozinho não consigo. E a gente escuta muito, pode usar o pai, a mãe, o marido, mas até quantas pessoas podem comprar o imóvel juntas? Pronto. No PCVA, que é o econômico, que é o programa Casa Verde e Amarelo, é um programa de renda familiar. Então, ali a gente consegue, às vezes, o pai, a mãe e o filho, às vezes o filho com a esposa, o pai e a mãe. Já é uma renda mais... É uma quantidade de pessoas mais restritas, né? Porque precisa ser uma renda familiar. Às vezes são noivos, um casal de namorado, mas tem um limite. No SBPE, Michele, já não tem. No SBPE, eu posso juntar... por exemplo, como imóveis de praia, você pode vários amigos comprar e compor esse financiamento. Sim. Então, não existe um limite. Tá. Né? Hoje, o sistema ele mostra para a gente lá uma quantidade de 10. Eu, sinceramente, nunca fiz nessa quantidade. Mas a composição de renda, ela existe sim. No PCVA, é muito usada entre pai, mãe e filhos para poder comprar aquele imóvel. E no SBPE, às vezes até 3, 4 pessoas ali, mesmo sem ser da mesma família, compõem a renda ali para comprar um imóvel. E um detalhe importante, quando vocês, todos falam nas propagandas, a Caixa, o governo, as construtoras, tem subsídio, todo empreendimento, lançamento tem subsídio. Esse subsídio, existe, mas como é a variação dele? Por que tem pessoas que ganham mais subsídio, pessoas que ganham menos subsídio? Pronto. O subsídio ele vai de acordo com a renda. Quanto menor a renda, maior o subsídio. Existe o subsídio quando são 2 proponentes, às vezes o dependente, ou 2 proponentes, né? Um casal, marido e mulher, eles têm um subsídio quando tem 2 proponentes, um pouquinho maior do que uma pessoa que está comprando sozinho. Quando tem filho, o subsídio aumenta mais. Não é porque o filho aumenta mais, é porque, às vezes, a renda aumenta quando a esposa está compondo renda. Deixa eu dar um exemplo, né? Eu compro sozinho, a minha renda é de R$2.000. Se eu tenho um filho, aquele meu subsídio vai ser bem maior, a renda é de 2. Se eu tenho um casal e eu ganho 2 e minha esposa ganha 1.000, já é 3. Não é porque o subsídio diminuiu, é porque a renda aumentou. Sim. Então, ele vai de acordo com a renda. Hoje, a gente tem as faixas, né? Então, até 4.000 e um pouquinho, o cliente ainda tem 1.000 e pouco de subsídio, 2.000. Mas aí, quanto maior a renda, menor vai ser o subsídio. É porque o subsídio, ele nada mais é do que uma ajuda. Uma ajuda, né? Uma ajuda do governo para você conseguir comprar a sua casa própria. Quando você está ali compondo a renda, né, que você falou bem agora, a questão do filho. O filho, ele ajuda o subsídio? Ajuda sim. Hoje até tem que ser o filho até 18 anos. A partir de 18 anos, o filho tem que comprovar, a documentação, né, comprovante de endereço. Antes era só a certidão de nascimento. Hoje, a partir de 18 anos, ele precisa comprovar que não tem renda para ser dependente do pai. Entendi. Então, eu consigo um filho hoje até 17 anos, ele ser dependente e o subsídio do pai pode dobrar.
Perfeito. E um outro detalhe, em relação a dependentes, né? O dependente hoje, ele é só filho ou pode ser um pai idoso? Não, hoje o dependente, o normativo da Caixa, ele diz parente até 3º grau. Mas o importante é a comprovação da dependência. Entendi. Né? Tem que ter o comprovante de endereço na mesma residência do que o proponente comprador. Então, realmente é um programa que ele é auditado. Então, tem que ter toda a documentação dentro do dossiê. Eles fazem uma declaração, a próprio punho, comprovando que moram na mesma residência, mas a gente já fez de avó, de tio, sobrinhos, né, morando na mesma residência. Então, o cliente comprovando é parente até 3º grau. Entendi. Dentro desse cenário mercadológico, né, que a gente está hoje, a gente sabe que o programa Casa Verde e Amarela veio para ficar. É um programa que vai sim reverberar, talvez mude de nome, mas vai sim reverberar para o próximo governo. Qual é a tua leitura, Amanda, de hoje que você trabalha com todos os segmentos, mas qual é o segmento hoje mais procurado dentro da venda do imóvel? Programa Casa Verde e Amarelo, sem dúvida. Sem dúvida, é o carro-chefe. Hoje, como você bem falou, muitas construtoras incorporadoras de alto padrão estão indo para o segmento econômico, porque realmente hoje o brasileiro ainda tem a questão da casa própria. Então, isso é muito enraizado. Então, assim, hoje a maior procura, o nosso maior volume é o mercado econômico, sem dúvida. Perfeito. Gente, a gente está aqui se direcionando para o final da nossa entrevista com a Amanda da Financiar. Eu acho que ficou super claro aí para todo mundo. Vai ficar gravado no YouTube. Então, você que tem dúvida, depois volta lá e escuta todas essas dicas, todas essas análises que a Amanda fez, que são super importantes para a compra do seu imóvel. Seja Casa Verde e Amarela, seja SBPE ou seja um imóvel tradicional. Amanda, muito obrigada pela sua parceria, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui com a gente. Dê aí o seu último recado. Michele, obrigada. Queria deixar aqui um recado para todos que estão escutando. Estamos à disposição. Quem precisar de uma orientação, seja o cliente, seja o nosso amigo corretor, nós estamos à disposição e estamos no mercado para isso, para concretizar o sonho da casa própria. Muito obrigada mais uma vez, Amanda. E uma última dúvida. Você falou aí no corretor. O corretor que é autônomo, ele pode procurar o correspondente bancário para vender o cliente dele? Pode, claro. Nós temos vários parceiros. Nós aprovamos o crédito, fazemos toda a assessoria e, com certeza, o cliente e ele vão ficar muito satisfeitos. Pessoal, então, você que é autônomo, você que tem imobiliária, procure a Financiar, procure o time da Amanda, que eles são fera. E vamos aí para mais um intervalinho comercial. Topo Imobiliário. Patrocínio Victa Engenharia. Sua casa, nossa vitória. Financiar. Concretizando o sonho da casa própria. Arborê. 2 e 3 quartos no melhor do Kennedy. Novo lançamento da Moura do B. Chegou o mais novo lançamento da Moura do B na região que mais cresce em Fortaleza. Arborê Passeio Kennedy. 2 e 3 quartos, 53 e 65 metros quadrados. Um lugar completo para você e sua família, com áreas de lazer entregues, equipadas e decoradas. No Presidente Kennedy, entre 2 shoppings, perto de tudo que você precisa. Vem viver bem. Ligue 4020-3538 e saiba mais. Se tem uma coisa que bate forte no peito do cearense, é o amor por esta terra e também o orgulho das suas belezas naturais, do talento nato do seu povo para fazer rir, orgulho da sensibilidade, da beleza e da criatividade dos seus artistas em diversas áreas. Seguindo seu compromisso com essa terra ao longo dos seus 40 anos, o Grupo Diagonal lançou em 2015 a Victa Engenharia, uma construtora 100% cearense, formada por gente de coragem e determinação que carrega em seu DNA a expertise, tecnologia e inovação. A Victa existe para construir produtos de qualidade, modernos,
inteligentes e acessíveis. Os seus primeiros lançamentos já mostraram que ela está no caminho certo. Tudo isso junto ao seu cliente, com todo o acolhimento de quem é daqui. Victa Engenharia. Sua casa, nossa vitória. Estamos de volta aqui com o Topo Imobiliário, onde semanalmente nós vamos reunir os maiores formadores de opinião, maiores players, maiores conhecedores do mercado imobiliário. Estamos também com os patrocinadores, que é a Moura do B, a Victa Engenharia e a Financiar Correspondente Bancário, ajudando aqui a fomentar cada dia mais o mercado imobiliário cearense. Gente, eu quero agradecer a vocês e dizer que o Topo Imobiliário também vai ter a plataforma do YouTube, onde você vai poder fazer perguntas para a gente estar sempre trazendo aqui, interagindo com vocês, trazendo as respostas. E o intuito desse programa é trazer conhecimento do mercado imobiliário, trazer as novidades, os principais incorporadores e tudo que envolve o segmento imobiliário do nosso Ceará. Então, pessoal, aguardo vocês semana que vem, no mesmo horário, aqui no Topo Imobiliário. Topo Imobiliário. Patrocínio Victa Engenharia. Sua casa, nossa vitória. Financiar. Concretizando o sonho da casa própria. Arborê. 2 e 3 quartos no melhor do Kennedy. Novo lançamento da Moura do B.